as nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 9 ainda. Chegamos hoje a mais uma praga, a sétima delas. Conhecida como a chuva de pedras ou de granizo, mas não qualquer granizo, como nós veremos. Êxodo, capítulo 9, eu lerei dos versículos 13 até o versículo 35, que é o final do capítulo, mas essa praga ela será dividida em duas mensagens. Então a leitura é até o final, até o versículo 35, mas a mensagem de hoje de manhã apenas até o versículo 21. Êxodo 9, de 13 a 35 é a leitura, e a mensagem até o versículo 21. Diz assim a palavra autoritativa do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado, e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos aos senhores. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós
cantamos uma música que representa chuva de bênçãos e, sem dúvida alguma, o Senhor derrama sobre nós bênçãos sem medida, como a chuva que cai, como a chuva que tem caído nos nossos dias, e somos gratos por ela. Mas essa mesma chuva, ó Deus, ela causa estrago, ela causa danos, ela revela muitas vezes a precariedade do nosso sistema de esgoto e tantas outras coisas. E não é diferente, ó Deus, em relação à Tua palavra também, que é chuva de bênçãos para as nossas vidas, mas ela também revela a precariedade dos nossos corações. Corações esses que já podem estar nessa manhã regenerados, sem dúvida alguma, pelo Teu poder e pela Tua graça. Por isso estamos aqui também, respondendo ao Teu chamado. Nós chamamos, ó Deus, mas não te amamos totalmente. Já pedimos perdão por isso. Mas a chuva, ó Deus, que cai, revela também a precariedade de corações que entraram aqui ainda duros, ainda endurecidos, ainda resistindo o Teu chamado, ainda resistindo à realidade de que o Teu juízo vindouro está mais próximo do que nós imaginamos. E é por isso que nós pregamos, é por isso que nós insistimos nessa tarefa, é por isso que nós Te agradecemos por essa atividade que não cessa. Domingo após domingo, ó Deus. Os pregadores separados por Ti se levantam para ferir os corações dos pecadores, para que esses se arrependam e sejam sarados e curados e restituídos somente no Senhor e na Tua graça. Faça isso nessa manhã, ó Deus, nós Te pedimos. Que o Teu Santo Espírito fira os nossos corações e ao mesmo tempo nos dê o remédio para que mais e mais sejamos como aqueles que realmente temem a Tua palavra e Te obedecem. Ajuda-nos agora a ouvir essa palavra machucadora e redentiva. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards pregou o seguinte: o Deus que segura sobre o abismo do inferno, muito mais do que alguém segura uma aranha ou algum outro inseto abominável sobre um fogo, não é nada senão a mão de Deus que o segura para não cair no fogo cada momento. E o fato de que você ainda não foi para o inferno na noite passada tem de ser atribuído a nada mais. Ó pecador, considere o perigo em que você está. Você está pendurado em um fio muito tênue, e as chamas da ira divina ao redor dele, prontos a cada momento a queimá-lo, e queimá-lo totalmente. E nada você tem em que segurar para salvar a si mesmo, nada que possa fazer para levar a Deus a poupá-lo por mais um momento. O próprio título do sermão já diz tudo a respeito dele: pecadores nas mãos de um Deus irado. Não parece uma mensagem para os dias de hoje? Não parece uma mensagem até para aqueles dias? Certamente uns ouviram naquele momento e criticaram a dureza do sermão. Muitos nem sequer o ouvem hoje, ou melhor, o leem, porque ele está reservado para nós, ou preservado para nós apenas de forma escrita. Jonathan Edwards escrevia todos os seus sermões e os lia às congregações. Da mesma maneira que eu li aqui, talvez não conseguindo atingir exatamente o que atingiu naqueles dias, pelo poder do Santo Espírito de Deus e pela capacidade de transmitir a mensagem de Jonathan Edwards, mas pelo menos nós entendemos aqui
algo que muitas vezes fica esquecido em relação ao nosso Deus, que é Deus de amor, que é Deus de chuva de bênçãos, que é Deus de misericórdia, mas que é Deus completamente irado. Isso já deveria machucar um pouquinho o nosso coração. Tão endurecido por razões óbvias do egoísmo e do pecado, e que às vezes se torna amolecido de forma falsa com conversas moles ou pregações efêmeras. Não é esse o evangelho da graça do Senhor, porque o evangelho da graça do Senhor, ele começa com as más notícias da ira do Senhor. O evangelho são boas novas, de fato, sem dúvida alguma. Mas dentro do pacote daquilo que nós conhecemos como os atributos de Deus, más novas precedem essa realidade. E naquele sermão, se você tiver oportunidade, por favor, o leia e releia e medite sobre ele e busque a face do Senhor mediante arrependimento. Você, ao ler aquele sermão, vai perceber então uma tensão constante entre a ira de Deus e a sua misericórdia. Apesar do título, Jonathan Edwards não queria enfatizar apenas a ira, apenas o peso. Ele não queria apenas machucar o coração de seus ouvintes. Apesar de, naquele dia específico, quando ele prega isso, foi exatamente isso que aconteceu devido às circunstâncias que nós veremos já já. Então, eu não tenho a capacidade que Jonathan Edwards tinha, obviamente, mas nós temos o mesmo Espírito Santo hoje que agiu na vida daquele homem e age hoje em nossas vidas, nos mostrando que essa parte da sétima praga tem o intuito exatamente de, em primeiro lugar, ferir os nossos corações e logo em seguida nos apresentar o remédio adequado, preciso, para tornar o nosso coração ainda mais agradável a Deus. Nós já tratamos aqui de 6 pragas. Passamos já da metade do total destas pragas. E sem dúvida alguma temos aprendido e muito, temos reconhecido que as pragas, as maldições, não eram lições apenas para o Egito, mas também para o povo de Deus, assim como não apenas para os ímpios, descrentes presentes em cada igreja, mas também para aqueles que já têm seus corações regenerados. E não é diferente hoje. Nós veremos a mesma temática, a destruição de ídolos, mas um fim bem parecido, o coração ainda endurecido. Nós veremos então a sétima praga dividida em 2 mensagens, exatamente porque aqui o Espírito Santo, diferentemente das outras pragas, ele nos traz uma espécie de parênteses, ou ele faz aqui o que eu chamo nesses versículos de 13 a 21, como que um prelúdio da sétima praga. As outras pragas eram diretas. Deus dizia, vai lá, Moisés e Arão, façam isso vai acontecer, acontecia, e o coração de Faraó permanecia endurecido. Aqui não, tem uma espécie de preparação. Talvez porque aqui nós estamos iniciando já o 3º trio de pragas. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, e agora 7ª, 8ª e 9ª. Todas elas com seus paralelismos. E nós veremos que agora não é diferente. A 10ª praga, ela fica fora dessa sequência de trios, obviamente, porque ela é toda especial, ela é a última e não especial apenas por isso. Mas é como se o Espírito Santo estivesse nos preparando para chegar ali. E ali de fato, então, nos fazer morrer para nos ressuscitar em Cristo Jesus. Nessa manhã, então, nos versículos 13 a 21 de Êxodo 9, nós nos relembramos e talvez aprendemos pela primeira vez que a soberania de Yahvé, manifestada em sua ira e misericórdia,
revela a sua glória e convoca o homem ao arrependimento. Se nós parássemos aqui no primeiro objetivo, que é a revelação da glória de Deus, isso já estaria mais do que o suficiente. Nós, como criaturas e principalmente como pecadores, já deveríamos nos prostrar diante desse Deus e dizer de fato toda honra e toda glória àquele que faz o que quer, como lhe apraz. Ele é Deus. Mas esse Deus, ele não para na sua glória. Ele não para nesse aspecto. Ele ainda convoca o homem ao arrependimento. Talvez isso seja até mais estranho para entendermos por quê. Como é que um Deus irado, que olha para pecadores, está prestes a destruí-los, ainda consegue olhar para eles, dando-lhes, em algum aspecto, em alguma medida, a misericórdia e a oportunidade de arrependimento? Nós veremos em primeiro lugar, então, essa mensagem dos versículos 13 a 16, como a soberania de Yahvé é para a sua glória, a soberania de Deus, a soberania do Senhor é para a sua glória. Versículos 13 a 16, leiamos mais uma vez. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Nós olhamos para as pragas, para os 3 trios de pragas, da primeira até a 9, e nós vemos aqui então como a primeira, a 4ª e a 7ª pragas começam de forma idêntica. Pela manhã. Nós vimos na primeira e na 4ª praga como isso estava relacionado à idolatria de Faraó e do povo. Lá era-nos dito, pela manhã, quando Faraó for às águas, quando Faraó for ao Nilo, e nós vemos a relação de idolatria, de culto a deuses falsos. Aqui a água não é mencionada, mas no mesmo período do dia é mencionado, nós vemos uma relação clara. Deus quer nos lembrar que as pragas aqui dizem respeito exatamente à destruição de ídolos e à instituição do culto verdadeiro. O objetivo não é diferente, Deus não muda os planos. Parece repetitivo, mas a repetição é necessária, é parte da didática, da boa didática. Nós somos tendenciosos a esquecer, e Deus aqui nos lembra: deixe os ídolos e me sirva, e me adore, e me cultue corretamente, de acordo com a palavra, sem vãs imaginações. Como vai o nosso culto? Como é que temos nos aproximado do Senhor? Nós podemos chegar à conclusão que, graças a Deus, pela misericórdia dEle, Ele tem nos dado um culto simples, um culto de acordo com a palavra, apesar de, obviamente, algumas coisas que ainda precisamos melhorar. Mas o oposto disso pode nos levar também ao pecado da idolatria, quando nós olhamos para o culto e dizemos: está exatamente como a Bíblia requer, mas nós chegamos aqui e não entendemos o que é uma convocação para adoração, e não entendemos o que é um momento de contrição, e não entendemos
Por que cargas d'água a liturgia segue esse ritmo e nós achamos que é um mero tradicionalismo que uma igreja morta e fria e não carismática realiza? E se nós perdemos o sentido do que acontece ali a cada texto escolhido, a cada oração realizada, a cada música entoada, nós estamos também manifestando a idolatria em nosso coração. Obviamente uma coisa não anula a outra. A nossa liturgia tem que ser precisa, mas o nosso coração tem que estar ligado a essa liturgia precisamente também. E é por isso que aqui nessa praga específica, nós vemos Deus tratando de forma cirúrgica, como um cardiologista dos cardiologistas, o problema do coração. Nessa praga especificamente, quando nós lemos no versículo 14, olha o que ele diz: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Ele está falando com o Faraó, por meio do profeta, por meio de Moisés, por meio de Arão. A expressão literalmente é essa mesmo. Vocês me veem aqui muitas vezes tentando corrigir alguma tradução, tentando mostrar qual é a melhor tradução, e aqui a Bíblia em português não podia estar mais exata. E é engraçado que outras traduções acham que isso é metafórico, então traduzem de uma forma diferente. Mas o Espírito Santo está dizendo que aquela praga específica, ela seria tão íntima, que atingiria diretamente o coração de Faraó. Claro que ela ainda é geral, como as outras, né? Vai cair sobre os oficiais, sobre o povo, sobre toda a terra. Mas esse detalhe do coração aparece apenas aqui, nos mostrando então o quanto o Espírito Santo está aqui, nos mostrando exatamente a intimidade dessa praga. As pragas têm ficado mais íntimas, não é verdade? Elas atingiam de uma forma mais geral, e aí elas começaram a atingir agora o corpo, e agora elas vão começar a atingir o interior. Não que isso não acontecia antes, claro que acontece, mas há uma progressividade aqui. Esse Deus vai minuciosamente mexendo ali, e você sabe o que acontece quando mexe no nosso coração. Você sabe o que acontece quando a palavra mais cortante que espada de dois gumes vai lá onde talvez nem nós conheçamos e começa a mexer nas feridas, e o pus se manifesta, e o cheiro do pus vem ao nosso olfato. E nós começamos a perceber o quanto o nosso interior, já regenerado, ainda fede. Meus irmãos, é essa a ideia aqui em toda a teologia, quando nós tratamos da ideia do coração. A realidade da ira de Deus, ela sempre mira o coração do homem. Essa deve ser a precisão do pregador. Mas nós erramos. Muitas vezes nós lançamos a espada ou a flecha e ela erra o alvo. Mas o Espírito Santo jamais erra. O Espírito Santo sabe exatamente qual é a ferida que ele deve trabalhar no seu coração e no meu coração. E é por isso que a pregação da ira de Deus é tão importante. E por que ela está ausente dos púlpitos de uma forma geral? Porque parece que um sermão como esse que eu citei no início é tão estranho aos ouvidos dos crentes hoje. Porque as pessoas não sabem uma verdade tão fundamental que flui das Escrituras. Se nós não entendermos no fundo do nosso coração a respeito da ira de Deus, então nós não podemos experimentar verdadeiramente o seu amor. Não tem como. É uma questão de lógica.
É uma questão até cronológica também. Se a ira de Deus não preceder aquilo que nós chamamos de misericórdia ou de amor, a misericórdia e o amor não vêm. E se vierem é de forma falsa. E se vierem não é de acordo com o que as Escrituras ensinam. João Calvino, em suas Institutas, nos lembra constantemente: o coração é uma fábrica de ídolos. Mesmo os corações regenerados, você sabe disso. Você sabe que se você não tomar cuidado, você vai cair. Você sabe que se você não aniquilar aquele ídolo do seu coração, você continuará cometendo os pecados de estimação que você tem. Essa mensagem, como se fosse um prelúdio, um preâmbulo da 7ª praga, vem nos mostrar isso, que a ira de Deus mexe e remexe o nosso coração. Qual é o propósito aqui principal? Versículo 14: para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Yahvé está dizendo para Faraó: eu faço isso com você, com os egípcios, com o povo de Israel. Eu sou o Deus dos hebreus, para que vocês saibam de uma vez por todas que eu sou o único. Assim diz Deus. Não há outro. Nas 6 pragas anteriores, ele já vem derrotando a miríade de deuses ali no panteão dos egípcios. É um atrás do outro. As pragas detalhadamente manifestando a fraqueza, a inutilidade daqueles deuses falsos. E nós veremos semana que vem, se Deus assim nos permitir, qual é o Deus que está sendo aqui nocauteado nessa 7ª praga. Deus caridosamente está aqui nos preparando para o último trio de pragas e finalmente para a última. Ele está nos mostrando que nós ouvimos a palavra de Deus, principalmente a respeito da sua ira, atingindo o nosso coração, para que definitivamente, de uma vez por todas, nós compreendamos plenamente que Ele é único. E a Bíblia diz: Ele não divide a sua glória com ninguém. Não divide. E cada um dos nossos ídolos rouba-lhe exatamente isso. E é por isso que nós vivemos como se Ele não fosse único. É por isso que nós vivemos muitas vezes como se Ele nem existisse. E é por isso que essa mensagem é para nós. Não apenas para Faraó, não apenas para os egípcios, mas para os nossos corações. Quais são os ídolos que ainda precisam ser destruídos em nosso coração? Mas aqui, a soberania de Yahvé não mostra apenas esse tratamento do coração por meio da sua ira, mas o versículo 15 nos mostra claramente a sua misericórdia. Não há definição melhor da palavra misericórdia do que esses versículos, do que essa porção aqui. É claro que na nova aliança isso fica mais evidente e mais claro. Mas até a nova aliança está fazendo uso desses versículos para nos mostrar o que é a misericórdia de Deus em contraste com a sua ira. Olha o que o versículo 15 diz: pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. É assim que você vê Deus? Você acorda e a primeira coisa que você pensa é: uau, eu ainda estou vivo. Eu ainda estou respirando. Deus poderia ter me aniquilado essa noite. Quando eu entro na presença do Senhor, no seu culto santíssimo, nós já estamos aqui quase com 1 hora de culto.
E nós sequer pensamos, uau, como é que esse Deus, de quem nós acabamos de cantar, e a quem acabamos de cantar, pode me fazer permanecer na sua santa presença sem me aniquilar? É isso que Deus está dizendo aqui. Faraó, presta atenção, Faraó. Eu poderia ter instalado os meus dedos e você já teria sido aniquilado. Você não é nada. Os deuses do Egito não são nada. Preste atenção, pecador, hoje aqui presente nessa igreja. Deus pode acabar com a sua vida num instante. Eu me lembro de um comediante americano que, falando sobre a sua família e seu relacionamento com o seu pai, ele disse que o relacionamento deles foi estabelecido quando ele tinha 7 anos de idade, que já podia compreender alguma coisa sobre autoridade e submissão, superiores e inferiores. O pai dele chegou para ele e disse assim: olha, eu te pus no mundo, posso te tirar a qualquer momento. Isso seria engraçado se não fosse trágico. Talvez não real em relação a nós, porque isso seria assassinato, e nós veremos que é a quebra do 6º mandamento já já. Mas não é engraçado em relação a um Deus irado contra pecadores. Ele nos pôs no mundo, Ele pode nos tirar a qualquer momento. Isso deveria ferir o nosso coração. Isso deveria reduzir o nosso orgulho, na verdade aniquilá-lo. Isso deveria nos fazer tremer de medo, talvez não querer mais sair de casa, termos uma síndrome do pânico teológica. Mas não é isso que Deus quer de nós, porque Ele está revelando aqui misericórdia. Ele está revelando aqui que Ele poderia fazer isso, mas Ele não faz. Por quê? Porque Ele quer dar ao homem exatamente aquilo que o homem mais necessita: a sua salvação, paz com Ele. E obviamente, em primeiro lugar, a manifestação do tamanho do seu poder. Olha aí mais uma vez o versículo 16 agora. Ele explica: eu poderia acabar com a sua raça, mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Se você tivesse a chance, hoje, de apertar um botão e acabar com a vida do ditador lá da Síria, o que você faria? Aperta o botão. O que você teria feito lá nos tempos do nazismo com Hitler? Aperta o botão, acaba com a vida dele. Para que essa demora? Que enrolação! Invade logo, acaba com a raça desse povo. E você vê Deus levantando Hitler, você vê Deus levantando esses ditadores. Mais uma vez, uma semana tensa para a humanidade. Será que a Terceira Guerra Mundial finalmente vai chegar? E nós vemos então que Deus, Ele levanta ditadores, Ele levanta faraós, Ele levanta governadores ímpios, que massacram um povo, que escravizam outros, para manifestar a glória do seu poder. Isso deveria ferir o nosso coração. Porque nessa hora nós vemos o quanto os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A gente apertaria um botão na hora. Mas Deus fica segurando. Deus fica resistindo. E nós queremos dizer para Deus: aperta o botão. Porque isso é o correto a se fazer. E na mesma hora o Espírito Santo nos faz cairmos em nós mesmos e percebemos quão idólatras nós somos. Essa não é uma mensagem
apenas de debate entre calvinistas e arminianos. Essa é uma mensagem que destrói o nosso coração, que destrói as nossas teorias, que mostra quem Deus é de fato. É por isso que lá em Romanos capítulo 9, por favor, abra sua Bíblia lá, não lemos à toa. É por isso que Paulo usa exatamente esse versículo para fazer essa teologia maravilhosa. Teologia essa que nós chamamos, dentre outras coisas, de predestinação. Qual é, geralmente, para não dizer todas as vezes, qual é a primeira reação, mesmo de um calvinista inconsistente, quando você ouve sobre os tais decretos de Deus, principalmente em relação a enviar pessoas para o inferno? A primeira reação geralmente é: isso é injusto. Se Deus faz isso, então Ele é injusto. E Paulo diz claramente em Romanos 9, a partir do versículo 14: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. É Deus injusto? Não! Longe disso. Se é difícil que o seu coração seja ferido com essa verdade, rogue ao Espírito Santo que pelo menos abra a sua racionalidade, a sua razão, para que você seja convencido pelas Escrituras hoje dessa realidade. Porque se não for por esse caminho, o Evangelho da graça que nós conhecemos é uma caricatura, é falso e não pode salvar qualquer pessoa. É mentira. É uma meia-verdade. E meias-verdades são mentira. Se você quer fazer parte não só dessa igreja aqui, mas de qualquer igreja verdadeiramente evangélica, baseada no Evangelho verdadeiro, você precisa crer nessas palavras que eu vou ler para você. Do capítulo 3 da nossa confissão de fé, seção 7. Doutrina essa que também fere o nosso coração. Diz assim: segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual Ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para o louvor de sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa de seus pecados. Ai! Ai! Para! Dói demais! Se não dói, talvez seu coração esteja mais duro do que você imagina. Dói ter que ouvir que um Deus pleno de salvação, Ele ainda envia pecadores por causa dos seus pecados para o inferno. Dói! Mas é uma dor necessária. Uma dor, então, que nos faz ver a necessidade do remédio. E nesse mesmo versículo, meus irmãos, nós vemos isso. Deus não é
um mero ditador querendo manifestar a sua glória e ostentar o seu poder, tendo seu bel prazer em detrimento dos seres humanos, suas criaturas. Ele fala isso sem dúvida alguma, para manifestar a sua glória, para mostrar o poder dele, em contraste com o ínfimo poder de Faraó. Mas olha o final do versículo 16: para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. A teologia da predestinação, do evangelho verdadeiro, que começa com a ira de Deus e redunda em misericórdia, é para a salvação de toda a terra. É o que impulsiona os homens ao evangelismo, é o que impulsiona os homens às missões, é o que me faz deixar a minha zona de conforto e ir aos pecadores, como Jonathan Edwards foi aos indígenas, e viveu com eles e pregou para eles, e o Espírito Santo salvou a muitos ali. Missões, meus irmãos, em primeira instância, não devem ser baseadas no amor ou na misericórdia de Deus, mas sim na manifestação da sua ira e consequente misericórdia. Por que não temos ido? Porque nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 4, por favor. Temos vários outros relatos dessa mesma ideia. Eu peguei aqui apenas um. 1 Samuel capítulo 4, versículos 5 a 8. Vejam aqui a relação que os povos faziam em relação ao que está acontecendo lá. 1 Samuel 4, de 5 a 8, diz assim: sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Talvez para aqueles filisteus, eles estivessem realmente pensando num panteão de deuses ou numa pluralidade de deuses. Mas aqui a palavra no hebraico é Elohim, um nome plural para um Deus uno, mas que é trino. E talvez na mente daqueles filisteus eles soubessem exatamente que apenas um Deus, o Deus dos hebreus, o Deus chamado Yahvé, da mesma maneira que havia destruído o Egito com suas pragas, ele estaria agora ali, representado na arca, presente na arca da aliança, também destruindo a eles. Missões não são como um bombardeio à Síria. A nossa intenção não é apenas amedrontar o ditador, mas para que a Síria tome tento, haja com responsabilidade diante do que nós veremos já já. O bombardeio é necessário. É preciso que a ira de Deus venha bombardear os nossos corações, para que a terra dos nossos corações seja preparada para ser dominada então exclusivamente pela glória de Deus. Será que nós realmente pensamos assim? Não parece o trajeto
que nós gostaríamos de seguir. E é exatamente esse trajeto que a Bíblia aqui está nos mostrando, para finalmente nos levar ao nosso segundo ponto. Yahvé quer atingir os corações para que haja arrependimento. Não é destruição por destruição. Não é aniquilamento por aniquilamento. Não é uma chave de braço. Não é quem tem a força armamentista mais poderosa. É para salvar. Por que mísseis chegam até a Síria e não missionários? O segundo ponto é exatamente esse: a soberania de Yahvé para o arrependimento. A soberania de Yahvé para a sua glória, nos primeiros versículos, e agora dos versículos 17 a 21, a soberania de Yahvé para o arrependimento. Leia comigo mais uma vez: ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Olha a pergunta no versículo 17, que Deus faz a Faraó. Faraó, 6 pragas já aconteceram, mais uma está prestes a acontecer, e você ainda se levanta contra o meu povo? Faraó, amolece o coração, Faraó. Presta atenção nas minhas palavras. Você é um modelo para o seu povo está com o coração endurecido também. Tudo isso tem acontecido e você ainda não se arrependeu. Essa mensagem é para você. Você tem ouvido a palavra de Deus aqui nessa igreja há anos e você não se arrepende. E você não se arrepende. Você pratica as mesmas coisas que você sabe que são erradas. Já foi até confrontado, talvez de forma mais íntima, mas não se mexe, não se move. Desafia não só a liderança da igreja, mas a autoridade de Deus sobre a sua vida. Até quando? Até quando? Deus, Ele é tão longânimo, que Ele não acaba com a sua raça, pelo contrário, Ele diz: então, enquanto não há arrependimento, eu continuo mostrando a minha ira, manifestando a ira. E aqui de forma ainda mais clara, é aqui quando Ele fala qual vai ser a praga. Nós entraremos nisso mais especificamente semana que vem. Ele continua manifestando a ira, para que haja misericórdia, para que haja arrependimento. E a ira aqui ela não poderia ser mais bem descrita. A Bíblia diz, e aqui a tradução não é tão boa, uma grave chuva de pedras. Era grave, mas o jogo de palavras não é esse. Nós temos visto que o coração endurecido de Faraó significa um coração pesado. E aqui então é a mesma palavra, o trocadilho é claro. Fará cair uma pesada chuva de pedras. Nós poderíamos traduzir como chuva de pedras bem duras. Não apenas um granizo grandão, não apenas um granizo que pode destruir
telhados, pode acabar com qualquer cobertura meramente humana que tenta se proteger da ira de Deus. Um granizo pesado e duro, porque ele tem que bater em corações duros para fazê-los então amolecidos pela graça de Deus. Aqui o ditado muda um pouco. O que o Espírito Santo está nos dizendo é: granizo duro em pedra dura, tanto bate até que fura. Granizo duro em pedra dura, tanto bate até que fura. É essa a pregação da palavra: bate, bate, bate e fura. Será que fura? Você consegue ver a sua resistência em relação ao Evangelho, em relação à misericórdia, em relação ao convite, ou melhor, à convocação ao arrependimento? Por que é que você insiste em fazer aquilo que você sabe que é errado? Por quê? Será que você realmente nasceu de novo? E se sim, saiba que o Espírito Santo lhe ajuda a vencer essas batalhas. Saiba que o Espírito Santo ainda amolece o nosso coração, ainda o torna cada vez menos uma fábrica de ídolos e passa a torná-lo uma fábrica de adoração verdadeira em todos os momentos. Num determinado momento do sermão, Jonathan Edwards, falando sobre a ira de Deus iminente, está chegando, mas ao mesmo tempo retida. Está chegando, mas ele retrai. Está chegando, mas ele segura. Esse é o ritmo do sermão dele. Ele diz assim: como grandes águas que são represadas no presente, elas aumentam cada vez mais e sobem cada vez mais. Você consegue ouvir aqui Jonathan Edwards falando isso? Pelo poder do Espírito. Nós ficamos felizes. A represa não cedeu, mas a água está aumentando. A represa não cedeu, mas olha a hora que ela ceder. Essa imagem não está longe de nós. Uma barragem aqui do nosso lado. A barragem do Bezerro, em Zé de Freitas, manifestou risco de rompimento. Você viu o desespero nas redes sociais. Fujam para as montanhas! Essa é a nossa reação em relação a uma barragem que está prestes a se romper, e pela graça de Deus não se rompeu ainda. Mas são águas que podem destruir as nossas casas, são águas que podem tirar as nossas vidas, mas só isso que elas podem fazer. Imagina quando a represa da ira de Deus se romper. Eu realmente não sou como Jonathan Edwards. Porque quando você lê os comentários feitos a respeito do sermão pregado naquele dia, todos, sem exceção, todos os historiadores vão dizer que nesse momento a igreja entrou em desespero. Começaram a gritar. E agora? Não estou dizendo que vocês têm que reagir assim para mostrar a minha capacidade de oratório ou de convencer vocês. Mas por que nós não chegamos nem perto disso? Por que nós não chegamos nem perto de um desespero que naquele dia foi demonstrado? Isso explica um pouquinho
porque os versículos finais continuam acontecendo hoje em nossas vidas e as nossas reações parecem idênticas. Os versículos 19 a 21 nos mostram então o que é essa chamada ao arrependimento. Jonathan Edwards, em poucas palavras, disse: vocês estão indo para o inferno, aquele povo se desesperou. Em outras palavras, disse: o que a gente pode fazer então? A Bíblia responde a partir do versículo 19: agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. E aquele, porém, que não se portava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. A soberania de Deus não é apenas para a sua glória, ela é para a salvação de pecadores como eu e você, como esses aqui eram naquela época. E como eu gostaria então de dizer para vocês que o versículo 20 é uma coisa e o versículo 21 é outra, mas não é o caso. Temos aqui no versículo 19 uma clara ordenança de Yahvé. Ele faz a ameaça e ele diz: vai acontecer, eu ameacei 6 outras vezes e eu cumpri a minha palavra. Agora, pior, estou atingindo o coração, estou atingindo vocês. Vão receber pedrada, granizada na cabeça e vão morrer. É só tirar os animais do campo. É só vocês se esconderem. É só vocês confiarem na minha palavra. E a minha tendência, o meu desejo seria querer mostrar que no versículo 20 há um temor verdadeiro. E eu diria para você: viu? Temam a palavra dessa maneira e vocês serão salvos. Mas o Espírito Santo, até dentro do contexto maior que nós veremos no restante da praga, nos mostra que esse temor, dito aqui no versículo 20, alguns que temiam a palavra do Senhor obedeceram. Mas será que a obediência é verdadeira? Será que a obediência é genuína ou apenas temporária? Nós vemos a praga toda. Vocês já viram aqui que o próprio Faraó diz: pequei. Foi uma confissão verdadeira? Está claro que não. E aqui, infelizmente, os oficiais de Faraó, não posso dizer que todos, mas talvez a sua maioria, alguns de fato temeram a palavra, mas obedeceram, porque estavam preocupados ainda meramente com suas vidas e com a vida de seus animais. Só isso. Não houve arrependimento genuíno. E na sua vida, por que é que você obedece à palavra de Deus? Você tem medo deles? Tem medo das pessoas, do que elas vão dizer de você, por isso você obedece? Você não quer obedecer, mas você obedece, porque você sabe que, num certo sentido, é melhor para você. Você obedece às leis do trânsito, você faz o que a palavra de Deus ensina, porque no fundo, você sabe que é melhor para você. Mas você não faz isso porque você ama a Deus. E é por isso que o versículo 20, apesar de obviamente ser melhor que o versículo 21, sem dúvida alguma, é melhor obedecer a Deus, mesmo que hipocritamente. Claro que é. Mais uma vez veremos isso no 6º mandamento: é melhor não assassinar alguém e você não ser assassinado do que você sair por aí matando pessoas e correndo o risco de ser morto. Lógico que é melhor. Até uma criancinha que não tem fé alguma sabe que é melhor não botar o dedo na tomada, apesar dela continuar botando.
temer a palavra para essa obediência temporária não é suficiente. Aqui nós temos um relato claro do que todas as religiões que não são cristãs, verdadeiramente cristãs ou evangélicas fazem. É uma obediência religiosa a algo esperando um resultado, que é a preservação da vida, a paz com Deus, sei lá o quê. Obras não podem fazer isso. Elas enganam. Elas dão um falso sentido, senso de segurança. Mas sem dúvida alguma, como eu falei, mesmo humanamente falando, ainda é melhor do que a desobediência deliberada. No versículo 21 é isso que acontece. Uns nem se importavam com a palavra. Eu sinceramente não consigo entender. Eu não consigo entender. Apesar de agradecer a Deus porque você está aqui. Você está aqui e você não dá a mínima para a palavra de Deus. Você está aqui, ouve o sermão, ou nem sequer presta atenção nele, mas está presente, pelo menos em corpo. Mas você ainda vem, ainda participa. É difícil entender. Mas talvez seja o Espírito Santo de Deus te trazendo, apesar de tudo isso, para você ouvir mais uma vez a palavra de Deus batendo no seu coração, para que talvez ele amoleça e você abra. Por que é que nós estamos aqui e nós não nos desesperamos tanto quanto naquele dia em que o sermão foi proferido e não chegou a ser concluído? Jonathan Edwards, lendo seu sermão, usando toda a lógica que Deus lhe dera para atingir os corações e as mentes daqueles homens, ele consegue fazer isso de tal maneira, obviamente pelo poder do Espírito, que o sermão acaba. Ele não consegue terminar, as pessoas desesperadas se levantam e começam a gritar. E ironicamente, ele não consegue chegar à parte onde ele enfatizaria a misericórdia de Deus. Não era o objetivo dele apenas bater com a ira. Não era. O sermão estava preparadinho. Você pode ler no manuscrito. Está aí para você ler. Chegaria num momento onde seria misericórdia, graça, amor de Deus. Deus chamando esses pecadores de coração duro a Ele. Mas o Espírito Santo foi tão poderoso naquele dia para fazer pessoas caírem em si mesmas, que nem sequer ouvir sobre a misericórdia, pelo menos no que Edwards tinha preparado, elas conseguiram. Ainda bem que vocês não se desesperaram tanto, porque a gente consegue chegar a um final, espero eu, cheio de misericórdia. Abra sua Bíblia, por favor, em João 6. João 6, versículos 22 a 29. Vocês conhecem esse texto? Esse é o texto que faz todo pregador tranquilo quando um sermão precisa ser talvez mais duro do que outros. Esse é o contexto em que Jesus prega um sermão tão duro, que só os 12 ficam com ele. E nesse sermão, nesse discurso, nós vemos ele dizendo, João 6, 22 a 29. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós.
Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E a resposta de Jesus é fantástica: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Que obra! Que obra! Que obra maravilhosa! Se for da vontade de Deus, não tem o que a defesa civil possa fazer para impedir o rompimento da barragem. Não tem. Chame engenheiro de fora, chama quem quer que seja, a barragem vai se romper. Mas ela não se rompeu ainda. Ela não se rompeu ainda. É com isso que Deus quer que você saia desse culto. Ela não se rompeu ainda. É hora de você se achegar a Jesus Cristo, definitivamente. E de você que se achegou, de deixar o seu pecado de uma vez por todas. Granizo duro em pedra dura, tanto bate até que fura. O Espírito Santo é quem faz isso. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, na cruz do Calvário nós vemos a Tua ira e a Tua misericórdia juntas, nos dando a esperança que nós precisamos hoje ao ouvir esse sermão. Não bastam as minhas palavras, não bastam as palavras de Edwards, elas são meramente um meio pelo qual o Teu Santo Espírito faz a obra no coração do pecador. Faça a Tua obra hoje, ó Pai, por meio do Teu Filho, pelo poder do Teu Santo Espírito. Salva pecadores nessa manhã, que vão se levantar, estarão dispostos a ir até a Síria, se necessário for, para testemunhar do Teu Evangelho, para que os Teus eleitos ali sejam salvos pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.